O Novembro Azul surgiu no ano de 2003 na Austrália, como uma ação do Dia de Combate ao Câncer de Próstata, comemorado anualmente no dia 17 de novembro. Desde o princípio, o foco era quebrar o preconceito que muitos homens possuem ao ir ao médico e realizar os exames. De lá para cá, o movimento tomou o mundo e, claro, o debate se torna extremamente necessário num momento como esse. De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer, para 2020 são esperados mais de 65 mil casos da doença de próstata, o câncer de próstata no Brasil. Muitos desses casos podem ser evitados com a informação correta e o combate ao preconceito. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Eu sou Rafael dos Anjos, esse é o Cuidar é Viver, especial Novembro Azul. Gente boa, e para me acompanhar nessa missão, eu recebo aqui o médico Glauco Silveira, ele que é oncologista do Hospital do Câncer, está aqui com a gente para falar um pouco das histórias, para principalmente conscientizar com a informação correta para você em relação a esse assunto, que é muito delicado para algumas pessoas, para alguns homens, mas é muito importante de ser discutido. O câncer de próstata. Doutor Glauco, que bom, que honra ter você aqui ao meu lado para a gente debater esse assunto. Obrigado, Rafael. A boa informação sempre é muito importante. Para a gente desmistificar um pouquinho o câncer de próstata, é importante a gente saber o que é a próstata. Vamos lá. A próstata é uma glândula que fica próxima à bexiga urinária. Ela só existe nos homens e ela é responsável pela produção do líquido seminal, o líquido que vai ajudar a alimentação dos espermatozoides. E a próstata ela trabalha durante toda a vida do homem, desde a sua puberdade até seu envelhecimento. Então, ela tem, ao longo da vida, papel importante para o homem ter uma capacidade de produzir bons espermatozoides, alimentar bons espermatozoides para a reprodução, para o seu amadurecimento. Ao longo do tempo, a glândula prostática ela pode aumentar de tamanho, principalmente após os 40 anos. É quando o homem começa a ter alguns sintomas diferentes, entre eles um aumento das micções durante a noite, então ele acorda mais vezes durante a noite para urinar. Vamos explicar para o pessoal, micções, o que é isso? É fazer o xixi. É o xixi, gente. À noite. Quando a pessoa perde esse controle, né? Isso. Além disso, ela começa a ter, pelo crescimento, que a maioria das vezes é um crescimento benigno, que vai acontecer em todos nós homens, ela começa a ter a sensação que a bexiga não se esvaziou toda, né? Ela vai ter uma urina entrecortada, então ela vai fazer o xixi, o homem percebe que a bexiga não eliminou toda a urina. Isso é um alerta, né? Um sinal que o homem precisa procurar ajuda e precisa ser uma ajuda com uma boa orientação. Pode acontecer do homem nessa vontade de urinar, ele ter vontade de urinar pouco, né? Ficar ainda com a vontade de tentar novamente e não conseguir? Pode acontecer. Isso, quando a próstata cresce bastante, ela perde o canalzinho da urina, que leva a urina da bexiga para fora. Isso causa dor, doutor? Pode causar muita dor, Rafael, porque a bexiga ela tem uma capacidade de extensão, como um balão. Só que chega um momento que se a urina não sai, ela pode dar um desconforto, uma dor no pé da barriga. Agora, além desses sintomas, a população masculina tem que ficar atento também ao que aconteceu com o pai, com o avô, com os integrantes da família, né, em relação a isso. É muito importante, se você tiver algum parente com câncer de próstata, principalmente o avô, o pai ou algum irmão, que você fique mais atento e busque a boa informação através de uma consulta com o médico para fazer um exame, que é um exame muito importante, que chama toque retal. Vamos falar sobre isso, até porque existe muito preconceito, as pessoas fazem piadas em relação a isso, inclusive. Por que isso continua acontecendo e o Brasil já evoluiu em relação a esse processo? Nos últimos anos, a gente observou que a boa informação levou a desmistificar o medo do toque retal. O toque retal ele é importante porque o médico vai ter acesso à próstata do paciente de maneira bem
rápida, é um exame rápido, dura no máximo 10 segundos, que vai permitir identificar se ele tem um crescimento só benigno ou se ele pode ter algum crescimento que seja suspeito. É importante saber que o rastreamento do câncer de próstata, ele não deve ser feito somente com o PSA. É muito importante, além do PSA, esse exame que é o toque retal. O PSA é o exame de sangue que é realizado, né? E a partir desse exame também apresentando uma alteração, acontece também o toque, né? É um conjunto, né? Um trabalho conjunto. A gente fala que a união dos dois exames, tanto esse exame de sangue, que é o PSA, que é facilmente encontrado, associado ao toque retal, aumenta a chance de descobrir ou até afastar se esse paciente possa ter alguma suspeita de câncer de próstata. Agora, para a pessoa entender, esse toque, o que o médico consegue perceber através desse toque? Através do toque, o médico perceberá se a próstata tem uma consistência normal, que é uma consistência fibroelástica, se ela tem alguma nodulação, se ela tem algum nódulo endurecido ou não. E claro, para o pessoal entender, a informação ser correta, tem dor nesse procedimento? O paciente sente alguma coisa, doutor? Por isso precisa de uma orientação antes do procedimento. É um procedimento que, com o cuidado e a boa orientação, ele é indolor. O paciente não sentirá dor, sentirá somente o desconforto na hora do exame, que é rápido, né? Menos que 10 segundos, como eu te falei. Bom, deixando claro, pessoa que apresentou todos aqueles sintomas, com dificuldade de segurar a urina, dificuldade de fazer xixi, ou na hora que vai fazer aí o xixi, percebe que fica com a bexiga cheia, apresentou esses sintomas e principalmente se tem casos na família, procure rapidamente um especialista, um médico. E o médico vai realizar esse procedimento, certo? Sim. Não quer dizer que ele está com câncer de próstata. Perfeito. É bom lembrar que todos nós, homens, vamos ter um crescimento benigno da próstata, que é chamado de hiperplasia prostática benigna. Mas é importante que ele vá ao médico até para ele fazer essa distinção e fazer os exames adequados. O que acontece com o paciente que não se cuida, que percebe esse desconforto, mas não procura um médico? 90% dos casos de câncer de próstata, quando são diagnosticados precocemente, tem cura. Só que, se o paciente demora, tem os sintomas, toma algum medicamento sem orientação médica, ele acaba atrasando esse diagnóstico e isso vai impedir, muitas vezes, essa cura que a gente tanto almeja quando trata um paciente com câncer de próstata. Bom, nós temos dados alarmantes em relação ao câncer de próstata para o próximo ano, para esse ano, de 65 mil, de acordo com o Instituto, de 1 em cada 6 brasileiros poder apresentar esse tipo de problema. Por que disso, doutor? O que acontece? O câncer de próstata, Rafael, ele é muito comum acima dos 50 anos, né? Como você mesmo disse. Para este ano, a gente vai esperar uma taxa de quase 65 homens para cada 100 mil homens vão ter o diagnóstico de câncer de próstata. O Novembro Azul é importante para a gente cuidar da saúde do homem, né? Então, se ele se previne, a chance dele ter um diagnóstico precoce e ter chance de cura é maior. Novembro Azul foi criado exatamente para isso, para levar a informação, para explicar para as pessoas, para a família, o tanto que é importante esse diagnóstico precoce, né? Com certeza. O Novembro Azul, ele é um momento que o homem tem de se cuidar, né? Então, não só o câncer de próstata, quanto os outros problemas que podem acometer os homens a partir dos 50 anos. Então, é importante cuidar da sua pressão arterial, do diabetes, fazer uma atividade física, a questão dos fatores de risco por câncer de próstata. Como a gente já falou, o fator familiar é muito importante, mas existem fatores hereditários. Alguns homens que desenvolvem um câncer mais agressivo são homens da raça negra, então tem que ter uma atenção a isso também. Agora, a gente falou de homens com mais de 50 anos que acabam, infelizmente, sofrendo por causa dessa doença, de forma mais comum. Mas isso não significa que as outras idades estão distantes de apresentarem algum tipo de problema, né? Com certeza. Abaixo de 40 anos é mais raro o câncer de próstata. Ele é mais comum acima dos 50 anos. Então, a recomendação é que, se você tiver algum familiar,
de primeiro grau, que a sua avaliação seja mais precoce, a partir dos 45 anos de idade. Se você tiver algum sintoma, no momento que você tiver algum daqueles sintomas que a gente listou, procure assistência médica adequada. Agora, o dia a dia do homem, a rotina dele, a alimentação, a falta de atividade física, a correria nossa do dia a dia, isso pode interferir, pode ajudar essa situação a piorar ou apresentar? Sim, a questão da obesidade, a dieta rica em gordura e pobre em vegetais e frutas são fatores de riscos conhecidos, assim como o tabagismo também. Ou seja, é possível já pensar em prevenir desde já. Com certeza, né? Sempre a prevenção é o melhor caminho, em vez de fazer um tratamento mais agressivo. Dr. Glauco, aproveitando que o senhor falou sobre tratamento, como que funciona o tratamento para um paciente com câncer de próstata? Após o diagnóstico, Rafael, o tratamento ele tem 3 pilares. O pilar da cirurgia, que é a retirada da próstata, o pilar da radioterapia, que é a aplicação de radiação na próstata, e o pilar da hormonoterapia, que é a utilização de medicamentos para combater o câncer de próstata. Agora, quando a gente fala em retirada da próstata, isso pode causar algum tipo de problema para a gente? Hoje, a retirada da próstata, ela pode ser feita de maneiras menos agressivas. Uma delas é através de uma cirurgia que você tem a preservação do nervo. Um dos grandes medos quando a gente trata o câncer de próstata é a incontinência urinária, que é a perda involuntária da urina. Então, o paciente perde a urina sem ver. E também a impotência, que é um grande drama que os homens têm grande preocupação. Só que hoje, com uma cirurgia, com um cirurgião bem treinado, né, um cirurgião que tem experiência, esses riscos diminuem muito. Agora, existe sempre a preocupação de todas as pessoas em relação não só à retirada da próstata, mas também esse procedimento cirúrgico, mas também a biópsia para descobrir se realmente é maligno, não é? Da contaminação. Isso pode acontecer? Existe hoje tecnologia para se evitar isso, doutor? Existem 2 tipos de contaminação. Um é a bacteriana, quando você faz a biópsia prostática, e a do próprio tumor. Mas hoje, com todo o cuidado que é despendido durante esses procedimentos, isso é quase irrelevante o número de casos que isso acontece, mas é uma preocupação com razão. Agora, se a pessoa não cuidar da próstata, o câncer pode se espalhar ali naquela região? Normalmente, o câncer, quando ele tem um desenvolvimento, ele gosta muito das ínguas que ficam ali próximo à próstata, né, que são chamados linfonodos. Além disso, ele pode ter esse crescimento local e pode ir para outros órgãos, que é quando a gente tem uma situação que chama metástase. A gente tem uma metástase que ele vai muito para os ossos, principalmente os ossos da bacia e da coluna. Agora, para você entender a importância de se prevenir e fazer o diagnóstico precoce da doença, o tratamento muitas vezes pode ser muito invasivo, né, doutor? E pode ser, infelizmente, muito doloroso e complicado para a vida do homem, porque pode deixar o homem mais fraco, pode, infelizmente, deixar o corpo do homem suscetível a outras doenças, né? Com certeza, Rafael. Por isso, o diagnóstico precoce é essencial. Quando eu tenho um paciente que precisa de tratamentos mais agressivos, ele precisa ser também bem orientado, né? A gente, quando a doença está mais avançada, além do bloqueio hormonal, a gente pode precisar fazer uso da quimioterapia. Isso é a aplicação de medicamentos através da veia. A gente pode precisar de fazer radioterapia nessas metástases ósseas, que são essas lesões fora da próstata, para ajudar a diminuir a dor, por exemplo. O homem que está nos assistindo deve estar com essa pergunta e eu também estou. Bom, câncer de próstata é uma realidade muito séria. O que eu posso fazer para prevenir, para evitar ter esse problema no futuro? Primeiro, é conhecer seu corpo. Notou que você teve alguma alteração na maneira de urinar, sentiu alguma dor que você não está acostumada, procure o médico. Não fique com medo. Isso é muito importante que você vá
ao médico da sua confiança, com a boa orientação para ter um diagnóstico precoce. Dr. Glauco, obrigado, viu? Uma honra tê-lo aqui para ajudar a gente a levar esse tipo de informação. Obrigado, Rafael. E outro dado importante, outra questão importante é exatamente essa: buscar a informação correta. Quando a gente está navegando nas redes sociais, a gente percebe diversas informações. Mas você já se perguntou se essa informação realmente é correta? É verdadeira? Então, para ajudar você e acabar com essas dúvidas, nós preparamos o quadro Fato ou Fake sobre o câncer de próstata. Olá, meu nome é Ricardo, eu sou acadêmico do curso de Medicina da UFO e faço parte da Liga de Apoio ao Paciente com Câncer. Essa notícia é verdadeira. O exame de sangue chamado PSA foi um enorme avanço na detecção precoce do câncer de próstata. Porém, alguns cuidados devem ser tomados antes da coleta do sangue. O paciente não poderá ejacular ou manter relações sexuais por 3 dias antes da coleta. Deverá evitar realizar o exame de sangue quem tivesse exercitado de maneira vigorosa ou andado a cavalo ou de bicicleta nos últimos 2 dias, quem tiver feito o exame de toque retal nos últimos 3 dias e quem tiver feito o ultrassom da próstata nos últimos 7 dias. Olá pessoal, meu nome é Rodolfo, eu sou oncologista clínico do Hospital do Câncer. Essa notícia é fake. O câncer de próstata é uma doença exclusivamente dos idosos. Não, o câncer de próstata é uma doença predominantemente nos idosos. Por volta de 60% a 65% dos cânceres de próstata são detectados em pacientes com mais de 60 anos. Mas não é uma doença exclusiva para o idoso, porque pessoas mais novas, homens mais jovens, podem ter também câncer de próstata e nessa população a doença tende a ter um comportamento mais agressivo. Então, aqueles pacientes mais jovens, principalmente que têm fatores de risco, pai e irmãos com câncer de próstata na família, raças negras e outras condições genéticas, é muito importante ficarem atentos e descobrir esse tumor numa fase mais inicial, onde tem mais chances de cura. Obrigado. Olá, meu nome é Felipe, sou biomédico pesquisador do NUPEC e essa notícia é verdadeira. Por motivos ainda não completamente compreendidos, talvez por níveis maiores de testosterona e fatores genéticos próprios, os homens negros têm uma chance até 2 vezes maior de desenvolverem câncer de próstata e ainda na sua forma mais agressiva. Por isso é importante que homens negros procurem ajuda e acompanhamento médico mais cedo, aos 45 anos ou antes, caso tenha casos na família também. Previna-se, isso é o mais importante. É fake news. PSA aumentado não é sinal que você tem câncer na próstata. Como o próprio nome diz, PSA quer dizer o antígeno específico da próstata e não do câncer na próstata. Então, quando o seu PSA aumenta, é sinal que alguma coisa está errada com a sua próstata. Pode ser câncer, mas na maioria das vezes pode ser só um aumento do volume da próstata que a gente chama de hiperplasia. Mas mesmo assim, se você fizer um exame, o PSA vier alterado, aumentado, você deve procurar o seu médico. Mas normalmente, na grande maioria dos casos, é sinal só de um aumento do volume da próstata, ou seja, uma hiperplasia. Olá, meu nome é Eduarda e eu trabalho no Núcleo de Prevenção e Pesquisa do Hospital do Câncer e essa notícia é verdadeira. O comportamento sedentário prolongado pode estar relacionado ao aumento do risco do câncer de próstata avançado por mecanismos que envolvem a obesidade. Por isso, busque atingir e manter o peso adequado por meio da prática regular de atividade física e uma boa alimentação. Procure alimentar-se de frutas e vegetais coloridos e grãos integrais, evitando o consumo demasiado de carnes vermelhas e processadas e alimentos industrializados, principalmente aqueles prontos para o consumo, que são chamados de ultraprocessados.
Olá, me chamo Joaquim, sou acadêmico do curso de Medicina e faço parte da Liga de Apoio ao Paciente com Câncer. E sim, essa notícia é verdadeira. Se um homem tem um parente de primeiro grau, ou seja, o pai ou um irmão, com câncer de próstata, sua chance de desenvolver a doença é 2 vezes maior. E se esse homem possui 2 parentes de primeiro grau com esse câncer, essa chance aumenta para 5 vezes. No entanto, nem todo homem com histórico familiar de câncer de próstata vai desenvolver a doença. Mesmo assim, se esse histórico familiar existe, converse com seu médico sobre a periodicidade dos exames para o diagnóstico precoce, aumentando as suas chances de cura. Olá, meu nome é Paulo Henrique, eu sou cirurgião oncológico e essa notícia é fake. Apesar da impotência sexual ser um efeito colateral possível, não acontece sempre. A chance de ocorrer varia de acordo com o tratamento implementado, ou seja, quando o paciente com câncer de próstata precisa realizar muitos tratamentos em sequência, por exemplo, cirurgia, radioterapia, bloqueio hormonal, a chance de impotência aumenta. Essa chance também varia com a idade, ou seja, os homens mais jovens têm menos chance de apresentar dificuldade de ereção. Outra coisa que influencia é a fase que o câncer é diagnosticado e tratado, ou seja, os cânceres de próstata tratados em fase inicial geralmente não invadem os nervos da ereção e também não há necessidade de realizar muitos tratamentos, o que ajuda a manter a potência sexual. Então vamos manter os hábitos de vida saudáveis, realizar atividades esportivas e procurar atendimento médico o quanto antes, preferencialmente a partir dos 40 anos. Olá, meu nome é Lara, eu sou enfermeira e trabalho no Núcleo de Projetos, Prevenção e Pesquisa em Câncer. Essa notícia ela é verdadeira. Muito tem se discutido sobre esse risco aumentado de câncer de próstata em pacientes vasectomizados. Porém, estudos mostram que não há nenhuma associação entre a vasectomia e a incidência ou a mortalidade por câncer de próstata. Ou seja, a vasectomia não é um fator de risco para câncer de próstata. Olá, meu nome é Patrícia, eu sou psicóloga e pesquisadora em saúde coletiva do Hospital do Câncer de Uberlândia. Eu quero dizer para vocês que essa notícia é falsa, ela é uma fake news. O câncer de próstata, ele tem uma evolução silenciosa, então ele não aparece sintomas no início da doença, na fase inicial. Quando surgem sintomas é porque já está um estadio mais grave, ou seja, que tem um pouco mais tempo que o paciente tem essa doença. E os sintomas principais são dor e a dor urinar, relacionado sempre à urina, né? Então o trato urinário, ou relacionado à dor óssea. É importante dizer que quando surgem sintomas, quer dizer que estão um pouco mais estágio avançado. E, gente, quero agradecer demais a todos esses profissionais que nos ajudaram a identificar o que de fato é real, a notícia verdadeira, o que é fato, o que é fake. Preste muita atenção no que você compartilha e no que você recebe através das redes sociais. Fique atento para você não estar divulgando informação falsa. Então está aqui o nosso trabalho de levar a informação verdadeira. E tudo isso precisa do quê? De pesquisa. E por isso nós estamos recebendo o Felipe Cordeiro. Felipe Cordeiro, que é pesquisador em saúde coletiva e faz parte do Núcleo de Prevenção e Projeto de Pesquisas do Câncer, o NUPEC do Hospital do Câncer. Felipe, obrigado pela disponibilidade de estar aqui, de bater esse papo, de levar esse tipo de informação. E o quanto que a pesquisa é importante em relação ao câncer de próstata? Obrigado, Rafael. Bem, a cada dia cresce mais a desinformação, hoje também conhecido como fake news, infelizmente, porque a internet é terra de ninguém. Então, é importante lançar mão da medicina baseada em evidências. Muitas pessoas divulgam essas notícias falsas ou por promoverem pontos de vista particulares, promoverem tratamentos alternativos, algum tipo de metodologia empírica, ou também simplesmente para desacreditar a ciência. É importante dizer que nem toda pesquisa científica é uma boa pesquisa, isso é fato. Mas a medicina baseada em evidências, ela nada mais é do que o apanhado geral das pesquisas de determinado assunto, que são avaliadas de maneira criteriosa,
rigorosa quanto à sua qualidade, sua veracidade, se tem algum tipo de tendência, ou seja, algum interesse particular por parte de algum grupo, e com base nisso é visto o que de fato serve, aquilo que funciona, aquilo que não funciona e aquilo que é prejudicial ou benéfico. Então, por meio disso são formadas as diretrizes e guias de tratamento. No que diz respeito ao câncer, quantos de nós já não ouvimos falar histórias, por exemplo, a cura do câncer já existe, mas não compensa para a indústria farmacêutica, ou o tratamento não funciona, só faz mal. Também alguns tratamentos alternativos, alguns chás ou coisas do tipo que alegadamente dizem ser a cura do câncer. Então é importante a gente saber aquilo que realmente funciona e o que não, para que as pessoas elas não sejam privadas de ter um tratamento correto, que vai melhorar a qualidade de vida delas, ou que podem até mesmo curá-la do câncer. O câncer de próstata não foge disso, né? Então existem muitas informações falsas a respeito disso que desviam as pessoas de fazer um tratamento adequado. Agora, Felipe, quando a gente fala em vários e vários produtos, tem esse tipo de intenção também. Às vezes na rede social surge aí, olha, esse produto é um complexo vitamínico que vai ajudar a pessoa se fortalecer para combater o câncer, ou até chega ao ponto de dizer que vai evitar da pessoa ter um câncer no futuro. E aí o aspecto, na verdade, o interesse é financeiro por parte dessas empresas e de quem divulga esse tipo de informação, né? É verdade. A gente, sempre que entra num site de internet, a gente depois lá no pé da página está cheio daquelas propagandas, né? Uma vitamina, foi descoberta tal coisa, também está cheio daqueles, como desinchar sua próstata recentemente. E isso é oportuno agora em Novembro Azul falar do câncer de próstata. Então, na verdade, esses grupos, essas pessoas se aproveitam do interesse das pessoas se cuidarem. Então, é realmente elogiável as pessoas terem esse interesse, mas é importante acautelar as pessoas, falar, tenham cuidado, porque todas essas coisas que nós sabemos que funcionam, elas passaram por testes rigorosos, por estudos, não apenas um, mas vários que conseguiram, na soma, demonstrar se aquilo realmente funciona. Hoje a gente sabe que não existe nenhuma vitamina, nenhum chá, ou coisa assim do tipo que previna o câncer de próstata ou que cure ele. Por isso é que é importante seguir as recomendações que o Dr. Glauco falou anteriormente. Prestar atenção aos sintomas, ir ao médico. O homem tem muita resistência a ir ao médico, precisa ter uma rotina. Não vai ser toda vez. O médico, o urologista vai estipular uma rotina para cada homem e se prevenir com aquilo que a gente já sabe que é necessário. Alimentação, excesso na bebida alcoólica, o fumo, entre outros hábitos de vida. Agora, vamos explicar para as pessoas como é que funciona esse núcleo de pesquisa, como que é o trabalho de vocês? Então, a prevenção é um dos pilares do combate ao câncer e isso faz parte da alma do Grupo Luto pela Vida. Foi um dos motivos pelo qual criou o NUPEC. Nós somos pesquisadores, é um grupo multidisciplinar, existem, eu como, por exemplo, biomédico, tem nutricionista, tem enfermeiras, tem psicóloga, e a nossa função nessa parte de prevenção é conscientizar as pessoas por meio de ações, de palestras, material educativo, que são feitas em parceria com empresas e instituições que solicitam esse tipo de trabalho nosso. Olha, essa conversa que nós estamos tendo é com o objetivo de chamar a atenção da nossa sociedade e influenciar você aí do outro lado. Essa participação é fundamental, inclusive nesse núcleo de pesquisas. Abrir as portas de uma empresa, de uma instituição para receber vocês, para levar esse tipo de informação e de consciência é fundamental. E você tem percebido que isso vem aumentando, muitas outras pessoas e empresas estão gerando aí, tendo mais interesse dessa participação coletiva, dessa troca de ideias, de informação? Sim, se a gente for comparar, por exemplo, 2018 para 2019, praticamente aumentou 50% nessa demanda. E fica até um incentivo, fazemos um convite, essas palestras estão abertas a toda a comunidade, podem entrar em contato conosco por meio do e-mail palestras, no plural mesmo, @hospitaldocancere.org, que a gente se disponibiliza a divulgar esse material, fazer palestras. Agora, no caso da pandemia, está mais restrito, as ações estão sendo feitas via online, então está sendo feito, mas em outra modalidade, então presencialmente não.
mas essa informação é extremamente importante. Ela se encontra disponível. Nesse ano, em parceria com o marketing, foram feitos vários vídeos a respeito da prevenção dos 6 tipos de cânceres mais comuns e também como o câncer surge, né? Porque existe muita informação falsa, existe muita desinformação a respeito disso, coisas que as pessoas falam que causam, mas na verdade não causam, e esses vídeos foram feitos justamente para orientar as pessoas quanto a isso. Falando sobre isso, o tratamento especificamente sobre o câncer de próstata, você percebeu um avanço muito grande em relação à medicação que é utilizada, as formas de tratamento que são utilizadas e qual a perspectiva para o futuro? Então, como o Dr. Glauco falou, existem novas metodologias, tem melhorado bastante. Por exemplo, a questão da cirurgia robótica, também existe uma radioterapia nova que é chamada de radioterapia estereotática, ou seja, tudo para poder melhorar o tratamento. Fazer um tratamento mais focado no câncer, poupar mais os órgãos saudáveis e poder melhorar a qualidade de vida do homem. Porque, como ele falou, um dos medos é a incontinência e o outro é a impotência. Mas essas tecnologias, elas têm tratado o câncer com cada vez mais eficácia e diminuindo esses riscos desses efeitos tão indesejados. O pessoal que está acompanhando, o maior segredo é prevenção, é mudar os hábitos mesmo. Com certeza, né? Se a gente pegar, por exemplo, os dados do Brasil, que são esperados 65 mil casos novos neste ano, comparar com os Estados Unidos, que são quase 300 mil, por que essa diferença? Justamente são os hábitos de vida. O brasileiro ainda conserva parte dessa cultura de uma alimentação mais saudável, de se movimentar mais, só que infelizmente está perdendo isso progressivamente. Está copiando cada vez mais esses estilos de vida de fora. Por isso é que a gente pode falar com certeza, o que mais funciona é a prevenção. Produto industrializado demais, falta de atividade física, o home office agora, nesse período que infelizmente acabou deixando a pessoa ainda mais sedentária, porque não há o deslocamento dela de casa para o trabalho. São cuidados e orientações que a gente precisa dar sempre, né? Com certeza. A gente precisa sempre reservar um pouco do nosso tempo para praticar alguma atividade física. A Organização Mundial da Saúde fala, qualquer coisa é melhor do que nada. Então, se a pessoa já conseguir fazer pelo menos uns 10 minutos de caminhada todo dia, já é alguma coisa, já é algum ganho. E nisso, ela vai mudando consecutivamente, gradativamente, o seu estilo de vida. E ela, posteriormente, ela vai passar a fazer uma atividade física maior, ela vai começar a mudar outras coisas, como, por exemplo, a alimentação. Tira alguma coisa, consequentemente, a pessoa percebe já uma melhora na sua condição física, na sua saúde. E à medida que ela vai vendo esses ganhos, ela vai fazendo outras mudanças. Felipe, quero agradecer demais, viu? Esse bate-papo, essa nossa conversa, com o objetivo principal de levar a informação correta para quem está acompanhando. Foi uma honra, foi um prazer, Rafael. E você que está aí acompanhando, eu tenho um convite. Compartilhe esse tipo de informação. Compartilhe esse tipo de mensagem, a informação correta. Converse com a família sobre esse assunto. Novembro Azul é um mês de alerta em relação à prevenção ao câncer de próstata. Chega de paradigmas, chega de medos. Procure um médico, se oriente. Combinado? Tá certo. Eu desejo para você muita saúde. Não se esqueça, cuidar é viver.